Fala pessoal, beleza? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje então vamos para a nossa segunda aula de Java. Então já vai deixando o seu like aí e bora começar a aula. Produtos do Torne-se um Programador. Uma linha inteira para você demonstrar sua paixão pela programação. Acesse www.torneseumprogramador.com.br. Muito bem, pessoal. E na aula passada a gente viu então como que a gente gera a nossa aplicação em Java, como é que a gente faz a instalação tanto do Java quanto do JDK. A gente viu como é que a gente roda a nossa aplicação Spring Boot ali com as dependências do POM e tudo mais para que a gente possa fazer a nossa aplicação funcionar. Na aula de hoje eu vou querer propor um exercício com vocês, tá bom? E esse exercício vai ser um desafio de lógica, onde a gente vai construir esse sistema, né? Mas usando mais o conceito de variáveis, para que na próxima aula eu possa trazer um pouco mais de condicionais, depois de loopings, e aí funções para depois a gente entrar em orientação a objetos, e assim começar a construir uma aplicação de verdade, tá bom? Então hoje eu vou fazer um desafio de lógica de programação com vocês com variáveis. Então agora a gente vai lá para o computador para que a gente possa fazer esse exercício juntos na prática. E eu vejo vocês lá no computador. Muito bem, pessoal, de volta agora no computador. Pessoal, todas as aulas de Java eu vou deixar organizado neste item aqui, ó, tá bom? Então lá no site do Torne-se um Programador, entrar aqui na aula Java, vai ficar todas as aulas aqui. Basta clicar na aula e clicar para que vocês possam assistir, tá bom? Beleza, caso vocês queiram também programar junto comigo, ter aula ao vivo junto comigo também dentro da comunidade, o acesso é através desse link. A partir de R$ 24,99 você tem acesso das aulas e das mentorias que eu faço de construção de projetos, ok? Aqui tem nossa equipe de suporte que pode ajudar vocês também com as suas dúvidas. Muito bom, gente. Então, voltando no nosso sistema. Beleza, então dentro do nosso sistema aqui, gente, o que eu vou fazer? Olha só, esse aqui vai ser o nosso exercício, tá? Então, deixa eu aumentar a fonte aqui para vocês, ó. E aí vai ser o seguinte, ó. João é um comerciante que vende laranjas. Ele precisa fazer uma entrega de algumas caixas, né? Algumas caixas de laranja. Cada laranja ele vende por 50 centavos. Cada caixa tem 50 laranjas. Faça um programa que peça a quantidade de caixas para o João e o total e dê o total a receber. Ou seja, qual que é o objetivo desse programa, né? Orientar e ajudar o João. Olha, eu vou vender 5 caixas, quanto que eu vou receber? Eu vou vender 10 caixas, quanto que eu vou receber? Então esta é a intenção desse programa aqui, para que a gente possa ajudar o comerciante João com as vendas dele, tá bom? Então esse é o principal objetivo, beleza? Ótimo, gente. Aqui na estrutura do Java, a gente tem aqui então, ó, o nosso package, tá bom? Esse package foi o que eu mostrei para vocês também na aula passada. Não foquei falando sobre o package, mas esse package aqui, ó, ele serve basicamente com o nome do path da onde está a sua classe, tá? Nota que você tem uma classe aqui, ó. O Java, ele é todo orientado a objetos, né? Em todas as funções você vai ter classes nelas envolvidas, tá bom? E você tem aqui o pacote da onde está incluído esta classe essencial para rodar o nosso programa em Spring Boot. Vocês vão ver um pouco mais sobre isso um pouquinho mais para frente também, tá bom? Lembrando que toda vez que você dá um import aqui, você está fazendo import de algum pacote, ou seja, de algum package. Então a gente tem esse package aqui, ó, Spring Boot, Configure, Auto Start e tudo mais. Então esse import aqui que você está fazendo, ele está fazendo a configuração para importar o Spring Boot, tá bom? Aqui a gente comentou que foi um dos comandos que precisava aqui para startar o Spring Boot no geral. No caso a gente não está usando isso agora, a gente está usando a estrutura do Spring Boot para que a gente possa desenvolver um pouco de lógica de programação aqui, tá bom? Mas a ideia é continuar com essa estrutura até a gente chegar numa aplicação web. Fechado, gente? Então, dentro dessa minha função, Public Static Void Main, eu vou desenvolver esse programa aqui para o João, tá? Uma aplicação que vai ser uma aplicação console e basicamente a gente vai pedir algumas coisas para o João, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Para esse programa eu vou dar uma mensagem, olha, seja muito bem-vindo, João, ao seu software. É o que eu sempre falo para o pessoal, tá? Não adianta ser bom, precisa parecer bom também. Então olha só que bacana.
Eu estou fazendo um software aqui que ele vai agradar os olhos do João. Então, quando o João chegar e for utilizar esse software, ele vai ver um bem-vindo lá, bonitinho, né? Da forma como ele precisa para ele poder trabalhar. Então, assim ele vai começar a ter uma ideia do sistema dele, tá bom? O próximo passo é você digitar aqui para ele, pedindo, capturando na tela, né, a informação que você precisa que o João digite, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pedir para que o João possa imputar, né, ou seja, digitar os dados que eu quero, tá? Então para isso existe o seguinte, existe uma classe chamada System Console, tá? Essa classe console que faz com que eu possa fazer importação, né? Eu possa pedir informações para a tela. A gente sabe que o System Out Print LN a gente mostra dados na tela e agora a gente vai fazer um para que a gente possa ler dados da tela usando o readline, tá bom? Para isso eu vou usar este comandinho aqui do readline para que a gente possa ler essas informações, tá bom? Aqui, ó. Beleza, e eu vou fazer o import aqui também do Java I/O, tá bom? Então, ó, eu vou fazer o import aqui do meu pacote. Então, estou fazendo aqui de todo o meu Java I/O para que ele possa, então, liberar para mim essa classe console, tá bom? Então, lembrando, quando você faz o import, você tem, então, essa classe disponível para que você possa trabalhar, tá bom? Então, eu tenho essa classe console disponível e eu vou ler essa informação, tá? E aqui, o que eu vou receber? Eu vou receber uma string. Ok? Como eu vou receber uma string, eu posso converter essa string num valor específico e assim eu conseguir trabalhar, tá bom? E o que eu vou digitar aqui, ó? Eu vou digitar para o João. João, ou melhor, digite a quantidade de caixas que você pretende vender, tá bom? Então aqui eu fiz uma pergunta para o João. Primeiro eu mostro, depois eu faço uma pergunta, ok? E aqui eu vou colocar aqui, ó, quantidade caixas. Nota que isso daqui ele retorna para você uma string, tá? O readline, ó, ele é uma função que ele retorna uma string. Se eu quisesse pegar esse dado como inteiro, eu teria que fazer uma conversão, tá bom? Então ainda não vou fazer uma conversão, eu só vou testar para ver se esse software está funcionando, ok? Eu vou rodar aqui, ó, o meu comando para ele rodar um Spring Boot, tá? Da mesma maneira que eu mostrei para vocês ontem, ele vai fazer aqui os meus loads e vai parar lá, ó. Seja muito bem-vindo, João, ao seu software. Digite a quantidade de caixas que você pretende vender, tá bom? E aí aqui ele vai digitar a quantidade, vou digitar aqui 10, por exemplo. Dei um Enter e aí o programa já meio que funcionou da maneira como eu queria, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó, depois que ele der esse vender, eu quero quebrar uma linha aqui, ó, nessa mensagem. Então eu vou colocar aqui um /n, né? Assim ele vai quebrar esta linha e vai mostrar de uma forma mais bonita para mim. Eu vou rodar aqui de novo, ó. Vamos ver. Ah lá, e agora ficou na linha de baixo aqui, ó, bonitinho, para eu digitar aqui a quantidade de caixas, tá bom? Fechou. Então a gente já está chegando onde a gente quer. Agora o próximo passo é saber se realmente isso aqui foi capturado, tá? Então eu vou usar esse println só para saber se eu tenho essas informações aqui digitadas, tá bom? Então para isso eu tenho duas formas de fazer concatenação, tá bom, gente? Eu posso fazer a concatenação desta forma aqui, ó. Eu quero só saber o que está dentro do meu conteúdo, então vou colocar aqui entre colchetes e vou colocar mais aqui para que eu possa fazer a concatenação da string, da mesma forma como eu faço ali no C#, no JavaScript, tá? Então eu estou colocando aqui, ó, entre colchetes, somente para eu saber o dado que vem aqui dentro na tela, tá? Para ficar mais fácil para eu visualizar. Então essa é uma das formas de fazer concatenação no Java. Eu vou rodar aqui só para ver se ele vai trazer essas informações, tá bom? Rodando, ó, vou digitar 10, ó, vocês vão ver que ele trouxe o 10 aqui em colchetes, ou seja, trouxe bonitinho o que eu queria. Outra forma de vocês fazerem também é utilizando, né, o printf. Então, ao invés de usar o println, eu vou usar o printf, tá? E aí no printf eu posso colocar uma string de formatação. Então aqui dentro, ó, ao invés de eu colocar esse dado concatenado, eu coloco $, e a string que eu quero colocar, tá bom? Eu vou colocar aqui vírgula e ponho a minha string que eu quero colocar aqui separado por vírgula. Dessa forma também eu faço a mesma concatenação. Esse resultado vai dar igual a esse. Eu vou deixar até os dois para vocês verem. Vou rodar novamente. Ó, tá rodando a minha aplicação. Vou digitar aqui a quantidade de 10. Ó, tá vendo? Opa, aqui eu coloquei errado, né? $, não, é porcentagem. Pronto. Vou rodar de novo. Deixa ele rodar aqui para mim.
E agora vai dar certo, ó. Vou digitar 10, tá vendo? Então, o resultado de um deu parecido com o de outro. A única diferença é que este aqui quebrou linha e este aqui não. Para esse quebrar linha, eu teria que botar aqui um /n também, para que ele possa funcionar. Se você tiver uma outra forma que você faz aqui também, coloque aqui nos comentários para que a gente possa mostrar a forma como você também constrói as suas aplicações em Java. Tudo bem? Vou rodar aqui, ó, 10 e 10, tem essas duas formas aqui. Eu vou utilizar essa forma de cima aqui, que a concatenação fica mais tranquila. Várias linguagens de programação utilizam do mesmo jeito também, então dá pra gente trabalhar dessa forma, tá? O próximo passo, a gente precisa converter esse dado aqui. E para fazer essa conversão, basicamente eu vou colocar aqui, ó, o integer. Por quê? Eu quero converter isso para inteiro, tá? Então eu vou usar a classe nativa aqui do C# chamado integer, .parseInt. E o que eu quero fazer? Eu quero converter este dado aqui inteiro que eu estou buscando, ó, em inteiro, tá? Nesse caso, esse readline ele retorna uma string, mas quando eu converto aqui para inteiro, ó, ele vai me retornar um inteiro, tá bom? Então eu passo aqui a colocar essa variável como int e eu passo a receber ela agora como inteira, tá bom? Eu vou rodar o programa para a gente ver se ele ainda está funcionando da maneira como a gente queria, ok? Então rodando o nosso software, vou digitar aqui os 10 itens. Ok, bonitinho. O próximo passo é eu definir a variável com o valor em centavos que ele de cada laranja, tá? Então vou colocar aqui, ó, double, uma variável double que é uma variável de ponto flutuante, tá? E essa variável de ponto flutuante, double, e essa variável de ponto flutuante vai se chamar então valor laranja. E o que é um ponto flutuante, gente? É um valor que você consegue colocar com vírgula, tá bom? Então 0, na realidade, 0,50. Na realidade, o vírgula aqui não existe nessas aplicações Java, né? A gente usa o padrão americano. Então aqui fica 0,50, né? Que seria então referente aos 50 centavos. Nota que aqui eu estou usando o padrão Pascal Case, tá? Então, ó, valor minúsculo, L maiúsculo de laranja aqui, para que a gente possa ter então, né, o padrão bonitinho funcionando aqui como a gente trabalha no Java, ok? E aí agora a gente já tem o valor da laranja, tá? Se a gente sabe que uma caixa, né, tem uma quantidade de 50 laranjas, a gente pode também criar uma variável inteira aqui, ó, chamado quantidade laranja por caixa. Eu gosto de colocar, gente, as variáveis de uma forma que fique muito clara, né? Se você tem um código que você faz de forma clara, você não precisa de documentação, né? Você não precisa ficar comentando o código o tempo inteiro, porque o seu código por si só já é a documentação para quem vai ler, tá? Então nota nesse caso aqui, ó, valor laranja, tá? Quantidade de caixas, né? E aqui quantidade de laranja, ó, posso até colocar assim, ó, quantidade de laranja por caixa. Assim fica bem claro cada coisa que a gente está armazenando aqui, tá bom? Então, lendo aqui, ó, ele precisa então fazer algumas entregas, né? Ele vende cada laranja por 50 centavos, cada caixa tem 50 laranjas. Faça um programa que peça a quantidade de caixas para o João e dê o total a receber. Então, a quantidade de caixas a gente tem. O valor da laranja a gente já tem. A quantidade de laranjas por caixa a gente já tem. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora, gente? Basicamente, a gente tem que multiplicar, né, esta quantidade pela quantidade de caixas. Então, a gente vai colocar assim, ó, total de... Opa, vamos colocar aqui, ó, int total de laranjas. Ok? E esse total de laranjas vai ser referente à quantidade de caixas vezes a quantidade de laranja que tem dentro de uma caixa. Aqui a gente já sabe então a quantidade, né, o total de laranjas que a gente vai ter, tá bom? E agora para saber o valor final, né, double, a gente vai simplesmente colocar aqui, né, o valor total. E para eu saber aqui o valor total, basicamente eu vou fazer a quantidade total de laranjas vezes o valor da laranja. Assim eu vou saber então o valor total que eu vou ter que pagar, tá bom? E aí eu vou dar a mensagem para o João, tá? Então eu vou até destacar bem essa mensagem e vou colocar assim, ó. Muito bem, seu João. Parabéns pela venda. E vou na linha de baixo
o valor total a receber é de, R cifrão, e você vai colocar o valor total a receber aqui, ok? Assim você vai saber o valor total que o João terá que receber, ok? Vamos testar esse software? Eu vou rodar aqui agora, para a gente ver se ele vai fazer o que a gente precisa. Rodando aqui, ok. Digite a quantidade de caixas, né? Então, eu vou colocar aqui a quantidade de caixas que eu quero vender, 40 caixas, tá bom? E, ó, ele vai dar aqui, ó. Muito bem, seu João, parabéns pela venda. O valor total a receber é de R$1.000. Olha que bacana. Vamos colocar aqui mais caixas, ó. Vamos supor que eu queira vender agora 100 caixas. Então, vai rodar aqui. Eu quero vender 100 caixas. Rodando, ó. Muito bem, 2.500, tá vendo? Agora eu quero vender uma caixa. Então vamos colocar aqui uma caixa para vender. Ó, uma caixa, ele vai dar o valor aqui, ó, R$25 uma caixa, tá bom? Então a gente acabou de fazer um software aqui basiquinho para o João, para que o João possa, né, utilizar as vendas dele, ou seja, utilizar o negócio dele para que ele possa vender e saber o valor total que ele tem para receber, tá bom? Algo que você agrega valor para o seu cliente e algo que você utilizou a lógica de programação para fazer esse software para você. Nas próximas aulas a gente vai incrementando mais funções, colocar, por exemplo, esse valor aqui como variável, a quantidade por caixa como variável, né? E assim a gente vai progredindo, né? Na próxima aula eu vou trazer um pouquinho para vocês também sobre condicionais, né? Então, se ele chegar num determinado ponto, a gente vai dar uma mensagem, se ele chegar em outro, a gente vai dar em outra mensagem. Ele poder escolher ali algumas das opções para que ele possa escolher qual produto que ele quer vender. Às vezes agora ele não quer vender mais laranja, ele quer vender maçã, o preço é diferente de um para o outro, e assim a gente vai melhorando a nossa aplicação e aprofundando aqui nos assuntos também de programação com lógica, com array e outros sentidos aqui para que a gente possa trabalhar com Java, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar os comentários aqui se você fizer o software de uma forma diferente também, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Até mais!